Então, pessoal, boa tarde, né? Hoje nós vamos estudar mais um assunto, tá? Do cálculo 2, que é integral indefinida. Desculpa, integral definida. Esse é o assunto quando a gente quer calcular a área de uma função, né? E é também chamado teorema fundamental do cálculo. É um dos assuntos mais importantes do cálculo integral, principalmente para estudos de aplicações de cálculo de área, e a gente vai estar vendo que vai ter muitas aplicações aqui quando a gente vai calcular análise marginal, né, ponto médio de uma função, estudos para entender a questão de valor de parcelas, valor de financiamento. Então tem muitas aplicações no cálculo integral. Veja só, esse aqui é um assunto que geralmente tem nos livros você tem toda uma teoria para poder explicar como que nós chegamos à fórmula do teorema fundamental do cálculo. Então essa teoria vai ficar como sendo uma atividade extra para vocês, tá? Então lá no Google Classroom tem um trabalho 3. Esse trabalho 3 ele não é uma lista para resolver, mas sim é um resumo que vocês vão fazer. Esse resumo é de no mínimo 5 páginas, escritas à mão, tá? Vocês vão escanear e vão fazer o upload lá no Google Classroom. Bem, então lá vocês vão estar tratando da integral definida e sobre o teorema fundamental do cálculo, né? Toda a parte de definição e a dedução que levou à forma que nós vamos apresentar aqui agora. Tá? Ou seja, o que vocês vão fazer é fazer um resumo para mostrar toda essa teoria do emprego do estudo de limites, tá? Para o cálculo de área, até chegar na fórmula do TFC, Teorema Fundamental do Cálculo. Lá também, a gente já habilitou, tá? A lista 2, onde vocês vão estar resolvendo a lista que vai tratar dos assuntos de integral por substituição, exponencial e logarítmicas. Tá? Então lá vocês Essa podem lista 2 é para a gente responder e enviar, né, professor? Responder e enviar. Todas as listas que a gente vai estar postando para vocês, é para vocês responderem e fazer o upload lá das respostas no Google Classroom. Então vamos lá, pessoal. Então, quando a gente quer calcular a área, tá? Abaixo de um gráfico de uma função, dentro de um intervalo fechado, como esse aqui, ó, você tem um intervalo com x igual a x igual a b. Então, nós dissemos, nesse caso, nós vamos calcular a área abaixo de uma curva, delimitado na parte superior pela curva, na parte inferior pelo eixo x e nas laterais pela reta x igual a A e x igual a B. Tá? Como é que se faz para a gente calcular essa área? Vamos usar o teorema fundamental do cálculo, que diz que a área, tá, de uma função é igual à integral, desde que a gente conheça a função, então f de x, d de x, tem que ter o d de x porque tem que ser uma função integrável, né? Dentro do intervalo fechado a B, ou seja, do xa até o xb. Quando você faz essa integral, você vai achar o valor, a função primitiva, não é isso? F de x, tá? No intervalo de A a B. E aí, depois a gente vai substituir os valores de x pelo valor que representa B e pelo valor que representa A. E aqui nós vamos fazer uma subtração, então, ó, porque vai ser o valor da função quando x for igual a B, menos o valor da função quando x for igual a A. O que é que difere
essa fórmula aqui da fórmula da integração por a integral indefinida. Geralmente, quando a gente faz integral indefinida, sempre tem um mais c, né, com o resultado. Aqui a gente não tem o mais c. Tá? Por que não tem o mais c? Porque se eu fizesse aqui, ó, ficaria f, o resultado ficaria f de b mais c, não é isso? E aqui menos o f de a. Aqui teria um mais c. Então, só que tem um menos multiplicando, ficaria menos também. Então, aí você observa que tem um c positivo e um c negativo. Os dois se anulam. Os dois se anulando, você tem, então, f de b menos f de a. Tá? Então, por isso que a gente não coloca um mais c, porque esse c ele se anula quando você faz a substituição do valor de x por x igual a b e por x igual a a. Bem, quando vocês fizerem o resumo, vocês vão ver que a integral definida ela tem duas condições que precisam atender para ser a integral definida. Primeira delas é que esse intervalo aqui de a a b tem que ser contínuo, tá? Esse intervalo fechado a b tem que ser contínuo. O que quer dizer que é contínuo? É que a curva ela não tem nenhuma quebra, tá? Ela não tem nenhum ponto que tenda para o infinito, nem para menos infinito, ou seja, ela é contínua dentro de todo esse intervalo. Então, é a primeira condição. A segunda é que tanto o valor de x igual a a e x igual a b são números reais, tá? A gente vai ver quando está em integral imprópria que em algumas situações, como a ou b, eles podem, em vez de ser um número real, eles apresentarem uma tendência, que é mais infinito, menos infinito. Aí nós chamamos que é integral imprópria, tá? Do tipo 1, que é quando eu tenho que os intervalos aqui tendem ao limite. Então, para ser integral definida, atendendo às duas condições, função contínua dentro do intervalo AB, e segundo, que os limites A e B sejam números reais. Tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Bem, e aí, esses exemplos que a gente vai estar resolvendo hoje são os exemplos resolvidos lá do livro do cálculo aplicado, tá? Capítulo 5.4, e que é a parte de área e teorema fundamental do cálculo. Então, a gente observa nesse livro, o primeiro exemplo que é colocado é calcule a integral, tá, da função 2x d de x no intervalo de 0 a 2. Tá? Intervalo de 0 a 2. Então, a primeira coisa que nós fazemos é fazer, então, a integração. Quanto que é a integral de 2x? Quanto que é, pessoal? Integral 2x? 2. Oi? Fiz aplicado? 2. 2, não? 2. Foi mal, confundi. 2. E o x? 2x ao cubo sobre 3. Não, aqui não tem um 2x ao quadrado, não. quadrado sobre 2.
sobre 2, né? Então, sobre 2. Eu não preciso colocar o mais C, tá? Então, aqui eu já ponho aqui o intervalo de 0 a 2. Antes de substituir, o que é que eu observo aqui? Observe que eu tenho 2 no numerador e 2 no denominador. Eu consigo fazer uma simplificação. Então, essa função vai ficar, então, ó, x ao quadrado de 0 a 2. E aqui, então, eu posso fazer a substituição, tá? Pelos valores de x igual a 2, que é, no caso, o 2 é o b, tá? O b ele é sempre o limite superior, né? Sempre o limite superior. E o a é o limite inferior. Então, aqui vai ficar, ó, 2 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vai dar 4. 0 ao quadrado dá 0. Então, o resultado é 4, tá? Então, essa aqui fica sendo, então, o resultado dessa integral. E 4, pessoal, quando a gente trabalha com área, a unidade é unidades quadradas. Se for metro, metro quadrado, centímetro, centímetro quadrado, milímetro, milímetro quadrado. Então, essas unidades aqui são unidades quadradas, tá? Outra forma de representar, para a gente ver graficamente esse resultado, sabe que o x varia de 0 até 2, né? Então, 0, 1, opa, 0 está aqui, 1 e 2. E a função inicial ela é essa, né? Essa aqui já é a função primitiva. Para a gente montar o gráfico, a gente monta com a função inicial. Então, quando x for 0, quanto que vai dar o resultado aqui do f de x? 0. Dá 0. Quando x for 1? 2. 2. Quando x for 2? 4. 4. Então, quando for 1 é 2. Quando for 2, será 4. A gente observa aqui, ó, que nós temos uma reta. Tá? E é para ser uma reta mesmo, por quê? Que é uma A função gente observa linear. que essa função aqui é uma função linear. Tá? Então, ó, a área que a gente calculou é essa daqui, ó. Certo? Então, a gente achou essa área aqui. Que por ser até um triângulo, a gente conseguiria fazer essa área, né? Sem a fórmula. Então, essa área seria o quê? Ó? Como que calcula a área do triângulo? Base vezes altura. Ó, base vezes a altura. A altura aqui, então, seria o f de x. Ó. Então, base vezes a altura. Tá faltando uma coisa aqui. Dividido por 2. Oi? É base vezes altura dividido por 2. Isso, base vezes a altura dividido por 2. Então, ó, a base 2 vezes a altura 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Então, a gente observa aqui o resultado. Calculando, né, pela forma geométrica, foi igual ao resultado usando a fórmula da integral. Muitas vezes a gente não vai ter como calcular da forma geométrica, tá? Então a gente vai ter que usar o recurso da integral definida. O exemplo 2 é um caso típico dessa situação. Tá? Então, deixar para vocês aí fazer o print da tela para a gente resolver o próximo
Próximo exemplo. Vamos lá? Vamos para o próximo agora. O exemplo 2, a questão está assim, ó. Determine a área da região limitada pelo eixo X e pelo gráfico de f f de x igual a x ao quadrado menos 1, tá? Sendo que o x varia de 1 a 2. Então, a gente observa aqui, ó, tem muitas questões parecidas com essa, nos exercícios que vocês vão estar resolvendo nos livros, tá? E que aqui ele não dá a integral montada como nós vimos no exemplo anterior, né? Ele faz uma descrição, ó, determine a área da região limitada pelo eixo x e pelo gráfico de f, f de x que é igual a x ao quadrado menos 2, sendo que o x varia de 1 até 2. Então, isso aqui seria basicamente o seguinte, ó, você tem aqui uma figura, não é isso? X variando de 1 a 2. E o f de x representado por essa função x ao quadrado menos 2. Quando x for zero, quanto que vai ser o f de x? Menos 1. Isso é menos 1. Quando for 1? 0. Zero. Quando for 1 vai ser 0. Tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, primeiro menos 1, é isso? Quando for 1 vai ser 0. E quando for 2? 3. 3. Né? Então, deixa eu observar que é uma parábola, né? Então, esse gráfico é para ficar mais ou menos assim. Com cavidade para cima, já que o x... Não, desculpa. Então fica mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá? E você então vai ter que calcular essa área delimitada né, pelo x entre 1 e 2. Então, ó, observem que nesse caso é entre 1 e 2. Eu não quero saber essa área daqui. Quero saber apenas essa área daqui. Ó. Lembrando que a função é
x ao quadrado menos 1. Então, nós vamos calcular essa área. Veja só como é que ele fala. Determine a região limitada pelo eixo x, a parte inferior, e pelo gráfico, né? Então, essa curva aqui, e pelo gráfico com x 1 a 2. Então, ele não explicitou, mas aqui eu tenho uma reta nesse ponto x igual a 2. E no ponto, quando x é igual a 1, aqui está interceptando o x, né? No eixo x. Então, eu vou calcular aqui, ó, essa área, tá? Então, a área, então, integral, o intervalo é de 1 a 2, e a função é essa daqui, ó. A gente X já ao coloca a quadrado derivada dela, professor. menos 1 d de x. Tá? Quanto que dá, pessoal, essa integral aqui? Dá 2x. Aqui dá o quanto? A integral vai dar 2x. 2x. X ao quadrado sobre 2. Sobre 3, quer dizer. Não, x ao cubo, né? Cubo sobre 3. X ao... Ah, sim, a integral. Tô confundindo com a derivada. X ao cubo. Eu falei derivada, não, né? Não, eu confundi mesmo, desculpa. Tá, tá. Então, x ao cubo sobre 3 menos... Menos 1. Não. Quanto é a integral do menos 1? Vai dar 0, né? Não. X, não? X. A integral de uma constante é a constante acompanhada do x. Né? Então, daria 1x. Aí eu não preciso colocar 1, então fica apenas o x. Variando aqui de 1 a 2. Tá? Então, a gente já calculou. Agora, o que eu preciso fazer é a substituição. Né? Aqui já está calculada a derivada. Desculpa, calculada a integral. Então, agora é só a gente agora substituir para achar o valor da área. E aqui, pessoal, vocês têm que tomar bastante cuidado, tá? Porque o pessoal costuma errar bastante nessa substituição, tá? Aqui, ó, como Professor. sempre vai ser o f de A menos f de B, você tem duas formas de fazer aqui. Ou você pode fazer aqui, ó, por exemplo, 2 ao cubo sobre 3 menos 2, tá? Então, veja que eu coloquei todos os valores com referente a 2. Menos 1 ao cubo sobre 3 menos 1. Essa é uma forma de fazer, tá? Substituir. 2 ao cubo dá 8, não é isso? Então fica 8 sobre 3 menos 2. Aqui, ó, 1 ao cubo dá 1, então menos 1 sobre 3. Menos com menos dá mais, então mais 1. Então vamos aqui ver como é que vai ficar isso aqui. Ó. Aqui eu tenho 8 terços, aqui eu tenho 1 terço. Consigo aqui então subtrair esses dois, né? Então 8 menos 1 dá 7, então fica 7 terços. Aqui eu tenho menos 2, tenho mais 1. Então eu fico com menos 1. Agora, para fazer essa subtração, eu vou ter que fazer o MMC, né? Então, 7 sobre 3. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Então, menos 3. 7 menos 3, 4. Sobre 3. Então, o resultado aqui é 4 terços. Tá? O resultado ficaria 4 terços, então. Outra forma que você poderia fazer é você primeiro fazer a substituição aqui desse primeiro termo, tanto para 2 quanto para 1, e aí depois você fazer o outro segundo termo, né? Só
do x, tanto do 2 quanto para 1 também. Professor, repete essa parte final aí, por favor. Aqui? Em cima. Aonde? Aonde, mais ou menos? Quando você separou o B e o A, eu tava falando com um negócio mutado. Quando Quando separei... substituiu, quando substituiu. Aqui? É, a partir daí. Pronto, ó. Veja só. Aqui eu primeiro substituí os valores de... Todos os valores para B, né? Então, ó, aqui eu coloquei um 2, então ficou 2 elevado ao cubo sobre 3. Depois substituí por o x por 2 também, ó, menos 2. Então, tudo isso aqui é referente ao B. Ó, que é o que a forma está dizendo aqui, né? Você substitui todo o resultado por B. Tá? E depois, em seguida, nós substituímos tudo por 1. Então, 1 ao cubo sobre 3 menos 1. Tá? Igual ficou aqui. Ó. Então, tudo isso aqui agora é a substituição ó, por A. Então, substituímos tudo por B e depois subtraímos pelo resultado, só que para x igual a A. Certo? E daqui para frente é matemática, né, do ensino fundamental, que aí observa que a gente vai ter que fazer aqui somas de diferenças, né? Em alguns casos aqui envolve fração, então você faz a diferença quando você tem o mesmo denominador, e depois quando você chega em uma situação como essa, você tem que fazer MMC, fazendo o MMC, deu que o denominador vai ficar 3 para ambos os termos, só que aqui então, ó, 3 vezes 1 dá 3, então o numerador fica 3, né? Aí eu consigo fazer a subtração, então. 7 menos 3 dá 4, e o denominador é 3. Ou seja, o resultado é 4 terços. Mais alguma dúvida? Não, Conseguiu só isso mesmo. entender, então? Consegui sim. Pronto, então beleza. Professor, tem alguém com dúvida no chat. Lê para mim, por favor. Aí. Vou ler aqui, peraí. Ele falou, aí ele não coloca parêntese não, onde está o menos 1 sobre 3, para separar o menos da fração. Aqui, depois para cá, eu acho. Bem, ó, aqui, ó, tinha o parênteses. Aí eu fui, né, já tirei do parênteses. Agora observe aqui, ó, que era menos 1, eu multipliquei por menos, ficou mais 1. Tá? Aí depois não tem mais parênteses aqui, ó. E aí eu consigo então fazer as diferenças e somas. Tem uma pessoa com a mão levantada aí. É ele. Acho que ele Pronto? caiu. Sanou a dúvida aí, não? Ele acabou de sair da sala, acho que ele caiu. Tá. Beleza, então. Eu vou fazer o próximo aqui, tá? Posso apagar aqui, né? Pode. Pode sim.
Esse exemplo 3 do livro aí, veja só, ele pede para a gente calcular essa integral dessa função, né? Essa função, inclusive, está elevada ao quadrado, dentro desse intervalo de 0 a 1, e está pedindo também para esboçar o gráfico. E aí a gente vai, então, podemos até ir começando, né, esboçando o gráfico, mas eu vou pedir, então, para vocês, para a gente primeiro resolver. Vem a pergunta, né? Essa função, como que eu resolvo? Que técnica de integração eu vou estar aplicando para resolver essa questão? Acho que vai usar a área mesmo. O teorema padrão, né? Ah, Não, a gente vai usar a área, sim, mas para a gente resolver a integral, nós temos que aplicar uma das técnicas de integração que nós já estudamos quando estávamos estudando integral indefinida. É a técnica da integração logarítmica, exponencial, substituição, são as técnicas simples, como a gente resolveu até agora. o Cipolla falou que era por parte aqui no chat. Por partes. A gente não estudou integral por partes ainda. É uma das técnicas que nós Professor, já eu iria por estudamos. substituição. Vamos tentar a integração por substituição. Ó. Integração por substituição, como que nós fazemos, né? Como toda essa função aqui está elevado ao quadrado, né? Aqui eu tenho duas formas de fazer. Eu posso tentar elevar toda essa função ao quadrado, então eu vou estar decompondo isso aqui, e aí eu faço então a integração. Ou eu posso aplicar a integração por substituição, chamo todo esse termo aqui de U, o termo que está entre parênteses, então fica 4, né? T menos 1. O du dt, É né? 4. Fica igual a quanto? 4. Fica igual a 4. A gente observa que não tem um termo 4 sobrando aqui. Então a gente reorganiza. Trazemos o 4 para o denominador, né? E aí fica dt. Então, a gente observa aqui, então, ó, que o dt é igual a du sobre 4. Né? E todo esse termo aqui dentro de parênteses, vamos substituir por u. Então, vamos lá, então, agora resolver a questão aqui. O termo aqui em parênteses, vou chamar de u, não é isso? E o dt vai ser du sobre 4. Como esse 4 aqui está no denominador, é uma constante, a gente vai tirar para fora aqui do integrando, né? Aí fica 1/4 de integral de u ao quadrado d de u no intervalo de 0 a 1. E aqui agora é só aplicar a técnica, né, da integração usando a regra da potência, né? Quanto que dá isso aí, pessoal? Fica U sobre U ao quadrado vezes U ao cubo sobre 3. U ao Ficaria U ao cubo, não é cubo isso? sobre 3. U ao cubo sobre 3. Sobre Toda vez eu esqueço 3. de tirar o U, meu Deus. Viajando.
De 0 até 1. Aqui eu tenho 3, tenho 4, consigo multiplicar, fica 1/12 de u elevado ao cubo. 0 a 1. O que eu preciso fazer aqui antes da substituição é retornar o u à função original, 4t menos 1. Pronto, então já foi encontrada a integral. O último passo agora é fazer a substituição, né? Dos valores de t por 0 e por 1. Inclusive, esse 1/12 eu posso deixar fora e depois multiplicar, tá? Então, quando for 1, vai ser 4 vezes 1 menos 1 ao cubo. Então, apliquei em relação a B, agora eu vou aplicar em relação a A. Menos 4 vezes 0 menos 1 ao cubo. Então, já fiz as devidas substituições, agora é só fazer a aritmética, né? Então, vamos aqui, ó. 4 vezes 1, 4, menos 1 dá 3. 3 ao cubo, 27. 27, perfeito. 4 vezes 0 dá 0. E aqui eu tenho menos 1, tá? Menos 1 ao cubo dá menos 1. Vezes o menos Mais 1. dá mais 1. Tá, aqui eu vou ter, ó, 28. 28 vezes 1 dá 1. Dividido por 12. 28 não é dividido por 12, mas eu consigo simplificar, né? Simplificar por quanto aí? 6 dá, professor? Por 6, 28 dividido por 6 é quanto? Não dá, né? Não, 28 não dá dividido não, por dá não. 6 não. Por 2 mesmo. Por 2, então fica aqui 28 por 2 dá 14. E 12 por 2, 6. 14 sexto. Mas aqui ainda dá, ainda Dá por por 4 não, 2, né? professor. Vai ficar 7 sobre 3. É, por 4. No caso que o 28... 28 daria para ter dividido por 4, né? Então ficaria 28 por 4, 7. Então o resultado, 7 terços, tá? 7 terços o resultado. Vamos tentar montar o gráfico aqui no canto. Lembrando que o gráfico, né, você sempre tem que fazer com a função inicial, né? A gente tem sempre que fazer o gráfico, professor. Muitas vezes vai pedir, nessa questão está pedindo. Esse é o exemplo 3, tá? Lá no livro, se não me engano, é página... Deixa eu ver aqui. Deve ser 358, se não me engano. Então, aqui é o seguinte, ó. Quando for 1, né? 4 vezes 1
dá 4, menos 1 dá 3, né? 3 ao quadrado dá 9. Então ficaria aqui, é. Deixa eu colocar esse 1 para cá. E aí quando for 0, vai ser 4 vezes 0 dá 0, menos Menos 1 1. Vai dar 1. dá 1, né? Então 1 ao quadrado dá 1. Certo. Que é uma função parábola. Então isso aqui fica mais ou menos aqui assim. Então a região seria essa daqui, tá? Pronto, pessoal, essa questão é isso, tá? É isso que a gente tem para fazer aqui. Me fala aí quando eu puder apagar, tá? Já printei aqui. Professor, a área não é de 0 até 1, não? Que ele quer? A parte de... Oi? Ele não tá querendo a parte de baixo do gráfico? De A área de 0 a 1, não é isso? Isso. Tá, não entendi. Qual que é a pergunta? Não, deixa. Se a sua pergunta foi que o x está variando de 0 a 1, está variando de 0 até 1. Era isso lá que ele perguntar ou não? Não, professor, deixa. Confundi aqui. Vamos agora fazer um exemplo 4, tá? Esse exemplo 4 também é lá do livro. Nós temos 3 questões, tá? Eu vou fazer uma leve alteração aqui nessas questões. Bem, pessoal, a gente tem 3 questões aqui. O que é que nós vamos fazer? Eu preciso do nome de 3 pessoas. Essas questões estão resolvidas lá no livro do João Lasso, na página 360.
Só que eu fiz algumas alterações aqui. Mudei o valor de uma constante, mudei o limite aqui de alguns intervalos, certo? E aí eu gostaria de três nomes para resolver essas três questões, três pessoas. A gente vai dar aqui Eu posso tentar, aproximadamente professor. 10 minutos. Vocês resolvem, tá? E daqui a 10 minutos vocês vão falando aí como que resolveu. Ah, a gente resolve as três, é? São três pessoas, cada um vai resolver uma. Vamos lá, me fala aí o nome de três pessoas. Eu, José Neto, vou pegar A. Primeiro, então, José Neto. Posso fazer a B também, professor. A B, quem falou? B, Pedro. Pedro. E a C? Vamos lá, pessoal, quem se habilita a fazer a C aqui? Alguém se habilita ou eu vou ter que buscar aqui um nome aqui no Classroom, aqui, no Meet? A Maria Oliveira, pode fazer a letra C? Maria Oliveira? A Isabela Silva. A Isabela está aí? Começar a fazer uma chamada aqui oral agora para ver se o pessoal Ela, aparece. ela respondeu no chat, professor. Ela disse que não conseguia. O Elias, quer fazer isso aí? Eita, você ouviu, professor, o que eu falei? Não. Não, eu disse que eu tava fazendo as três, mas dá pra fazer. Vou começar a fazer Faça agora. C então, por favor.
Professor, Oi. não, aqui a minha deu menos 10 raiz de 3 mais 10 terços. Certo. Vamos tentar fazer então. Você vai me falando aí como resolveu. Você fez quem está falando é Elias, né? Isso, Pronto. Então foi essa daqui, né? isso. Vamos lá, letra C, então. Integral. Para facilitar, eu já vou tirar já os 5, né? Do integrando, tá? E já tira a raiz, já leva ela a 1/2. Pronto. Então, menos 5, né? O x aqui que está na raiz, eu já vou tirar da raiz. E aqui variando de 1 a 3 dx. Quanto que deu aqui a integral desse? Pode falar aí, Elias. Pode falando aqui, eu vou só escrevendo que você vai me falando aí. O pessoal acha que ele caiu. Então, ó, a gente já fez integral várias vezes esse valor, né? De x elevado a 1 meio, dá x elevado a 3 meios. Professor, tá me ouvindo? Tô, Acabei caindo aqui. tá. Então tava só continuando, né? Que você deve ter feito assim, não é isso? Sim. Qual foi o próximo passo, Elias? Peraí, professor. Foi? No caso, você vai inverter, o denominador vai ficar 2/3 elevado a x sobre 3/2. Só que como tem uns 5 aqui, né? São 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Quem faz? Então vai ficar menos 10. Eu tenho 3 aqui. Posso ficar menos 10 terços? Não é isso? Sim. E aqui raiz quadrada, x elevado ao cubo. Até aí deu igual como você fez aí, não? Ô, professor, que eu fiz aqui meio troncho, pulei alguns passos. Mas pelo menos deu resultado. Até aqui bateu isso aqui. Deu. Então tá, agora só substituiu, não é isso? Isso. Então, menos 10 terços. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, colocar entre parênteses, substituo x por 3, Isso. e depois Já x por 1, não é poderia isso? colocar o 9 aí já, não? 3 ao cubo. Vai dar 27, raiz de 27. Ah, não. Peraí. Eu errei. E aí, quanto que deu aqui? A raiz de 27, 27 tem raiz? Não, não tem, né? Raiz quadrada, não. Pronto, então, aqui fica, ó, menos 10 terços, a raiz de 27, menos a raiz quadrada de 1 dá 1, né? Então, esse aqui fica o resultado, viu? Bateu com o seu resultado aí, Elias, ou deu diferente? Só um instante, professor. Se você fizer na calculadora, você consegue chegar no valor próximo, né, da raiz de 27, dá para a gente chegar no número arredondado aí.
Ô, professor, eu achei aqui o valor Certo? que deu aproximadamente menos 13,98. Menos 13. 98. Então, esse resultado aqui, ó, aproximadamente menos 13,28, né? Não, 98. 98. Pronto. Obrigado. Sem problema, professor. O João Neto ou o Pedro? Eu terminaram aí, não? Eu terminei aqui, professor. Tentei Terminei, fazer professor. aqui. Eu falo primeiro ou Pedro, você quer ir aí? Fala você. Pode falar aí. Vamos lá. Então, Beleza. se é a letra A, não é isso? Isso. Espero ter acertado. Vamos lá. Enganei Como numa é que você parte, mas fez vamos aí? lá. Então, vai falando que eu vou escrevendo aqui. É o seguinte, professor. Eu comecei chamando o termo que tá levado ali, o 4x por u. Ah, ótimo. Substituí ele por u. Então, você fez aqui 0 a 2 exponencial elevado a U. A u. Aí, no caso, o u vai ficar igual a 4x e o du dx vai ficar igual a 4. Aí, pra gente ter um resultado que esteja lá, eu passei o 4 pro denominador do du e passei o dx pro outro lado. Pronto. Então, você substituiu o dx por... Du sobre 4. Tá, ótimo. Está certo. Isso. E agora? Aí, agora, eu passei um quarto para fora do integral, Integrando. do integrando isso, desculpa. E ficou aí integrando de 0 a 2 sobre exponencial elevado a u vezes du, Certo. que pela fórmula ficaria, pela regra, né? Ficaria o e elevado a u mais o c. Só que você não pode colocar o c porque, né? Não, Não coisa aí precisa, ficou, se não anula. precisa, anula. Aí, nesse caso, eu só fiz a substituição novamente, colocando o 4x no lugar do u. Então, primeiro você achou o resultado, e aqui eu já vou substituir o U pelo 4x. Isso. Aí eu já separei, né? Eu fiz o 2, eu tirei o 4 no caso, aí ficou exponencial elevado a 4 Que vezes aí foi 2 4 vezes 2, não é isso? dá 8. Certo. E o outro vai dar exponencial elevado a 0, que vai ficar 1. 4 vezes 0 dá 0. Vai ficar Pronto. exponencial. Então vamos lá. Isso aqui fica então, ó, 1 sobre 4, não é isso? Exponencial de 8 é um valor, exponencial de 0 quanto que é? Vai ficar 1. É 1. É 1, né? Vai ficar menos 1 no caso, né? Pronto. Isso aí você só põe na calculadora e você chega no valor aí. Professor, fizeram pergunta no chat. Eu não estou conseguindo enxergar. Se você puder ler para mim aí. Eu só me confundi nesse final, professor. Mas eu vou fazer aqui na calculadora para ver se tá certo. Ele perguntou aqui porque a letra C separou o dx e ficou dx é igual a menos 5 elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Tá, deixa eu ver aí no chat, peraí. Quem foi que fez a pergunta? Por aí. Só um instante. Professor, esse é elevado a 8 tá certo? Se eu não me engano foi o Juan, mas... Ele fez a pergunta foi o Juan, professor. Tá. Eu não entendi a pergunta dele, com separou o dx. A gente não separou o dx não, na letra C não. O dx continua aqui, ó. E aqui já é o resultado da integral, já.
Professor, não é elevado a 2 menos é elevado a zero não aí? Oi? Esse 8 não é um 2 não? Na letra A? Eu não tô entendendo, cara. Tá muito baixo sua voz aí. Ele falou se esse 8 não é um 2. 8 não é um 2? Não é 4 vezes 2? Pra dar 8? É, eu fiz assim. Ah, eu não vi o 4. E aí, Zané, tem um resultado? Rapidinho, professor. Professor, aqui deu aproximadamente 744. Ou, na verdade, 744. 745. Oi? Deu aproximadamente 745, na verdade. 745. Pronto. Valor aproximado, né? Isso. Ótimo, então beleza. Vamos agora para o Pedro, para a letra B. Professor, o meu deu 2 vezes logaritmo de 3. Espero que tenha certo. Pedro, tem como você aumentar um pouco o áudio aí? Eu não consigo escutar, não, você não. Tá me ouvindo melhor agora? Alô? Não, deixa eu pôr o meu segundo fone aqui, ver se melhora um pouco. Vai, tenta falar agora. Alô, alô. Vai, pode continuar. O meu deu 2 vezes logaritmo de 3. Tá, vamos no início aqui. Qual foi o primeiro passo que você realizou aqui? Tirei o 2 da integral. Pronto, então você vê aqui, fez 2, 1 sobre x, não é isso? Isso. Variando de 1 a 3. Perfeito. É isso mesmo. Eu só tenho dificuldade porque acha que teria 1 obrigatoriamente. É só você tirar o 2 aqui. Pode falando aí. Aí fiz 2 vezes logaritmo de 3 menos logaritmo de 1. Logaritmo de 1 é Então o 0. resultado fica 2 ln de x, né? De 1 a 3. Aí você agora substituiu, não é isso? Isso. Então 2 ln módulo de 3 módulo de 1. Quanto que deu aqui? O ln de 1 é 0. Vai ficar só ln de 3. O ln de 3, quanto que deu? Eu vou comprovar aqui. Quanto deu ln de 3? Ele fala que o ln de 1 é 0. Tá certo. Dá aproximadamente 1,98. 1,098. Aí vezes 2, 3, quanto? É 1,098. Ah, 0,98. Então você vai ter aqui 2,18 mais ou menos, né? Pronto, pessoal. Alguém tem dúvida aqui na resolução da questão B e na questão A, não?
Professor, não entendi essa letra A. Não entendeu Não. a partir de onde ou de toda ela? Dessa parte aí, professor, dessa terceira, 1/4 de elevado a 4x. A partir da terceira aí, terceiro passo, 1/4 disso aí, Certo. professor. Aqui, Dessa parte aí, sim. tá. Então, veja só. Aqui ele fez o seguinte. Você entendeu que aqui para integrar, né? Ele fez a substituição, né, do 4x por u. E então, quando ele fez isso, ele conseguiu tirar um termo aqui que é 1/4 do integrando. Ficou apenas exponencial de u d de u. O Pronto, essa parte eu resultado entendi. disso aqui é 1/4 exponencial de u, tá? Dentro desse intervalo de 0 a 2. Só que aqui a gente já substituímos direto o u por 4x. Porque o 4x, o u na verdade, ó, lá no início, ele vale 4x. Então a gente já deixou então exponencial de 4x, né? Está multiplicando por uma constante, que é 1/4, e ela vale para o intervalo de 0 a 2. Bem, em seguida, foi que foi feito, então. Foi feita a substituição dos valores de x por 2 por 0. Quando x for 2, então você tem 4 vezes 2, dá 8. Então fica exponencial elevado a 8. Quando for 0, 4 vezes 0 dá 0. Então fica exponencial elevado a 0. Tá? Até aí, entendeu? Sim, professor. Pronto. Aí, o próximo passo aqui é só simplesmente achar os valores, né, do exponencial elevado a 8 e exponencial elevado a 0. Exponencial de 0 é 1. E aí você precisa achar o exponencial de 8, que é um valor bem grande. Tá? Então, achando esse valor, exponencial de 8 menos 1, aí você só divide por 4. Segundo o João Neto, deu esse valor aqui de aproximadamente 745. Certo, professor, José, entendi. professor. Obrigada. Eu falei João Neto, foi? Foi. Tá, desculpa aí, então. Bem, pessoal, o que a gente tinha para a aula de hoje era isso, né? Quero saber se tem alguma dúvida, ou então a gente continua amanhã. Por mim tá tudo bem, professor. Então, tranquilo. Olha, amanhã a gente vai continuar com esse assunto, né? A gente está estudando o capítulo 5.4 do livro, do cálculo aplicado, tá? Todas essas questões que nós resolvemos hoje aqui já estão resolvidas no livro. São exemplos resolvidos. Vocês conseguem rever lá também. E amanhã nós vamos continuar a parte prática, tá? Então, o cálculo do ponto médio, análise marginal e várias outras aplicações. E aí, lembrando que a lista 2, tá? Ela já está lá disponível para vocês resolverem, para poder entregar até o final da outra semana. E também tem um resumo que vocês vão ter que fazer sobre a parte teórica da integral definida, tá? Então, com isso a gente finaliza a aula de hoje e a gente se encontra amanhã às 1h30, então. Tudo bem, professor. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, professor. Até amanhã. Ô, professor, aí mudou o horário no caso, porque amanhã era a partir das Ah, 15h30, desculpa. Amanhã a 15h30, partir 15 horas. das 3 horas, 15 né? horas. Isso. Tá. Tchau, Tchau, professor. até mais. Até.